Eu sou muito grata ao professor Eloy, que ele foi mais que um professor, ele foi um pai mesmo para mim. Então, é bom ressaltar isso aqui. Bruna de Paula. E aí, Bruninha? O que eu posso falar da Bruninha, né? Bem, a Bruninha foi minha aluna na escola, desde criança. E desde cedo ela já demonstrava muita facilidade para o esporte. Praticamente todas as atividades que eram desenvolvidas na escola, ela sempre se destacava por questão das suas qualidades físicas, né, psicológicas, coordenação motora, muito boa. Então, independente, não só no handball, mas independente que a atividade fosse futsal, pebolim, bete, peteca, atletismo, ela sempre destacava-se, no caso. Você respondia muito bem a qualquer estímulo novo que era colocado, né, durante as aulas de educação física. E eu acredito que o que mais colaborou para a Bruna alcançar todos os objetivos que ela alcançou e chegar a um grande atleta que ela se tornou foi a sua personalidade. Extremamente sempre muito simpática, alegre, carismática, tratava todo mundo bem, trata todo mundo bem, até hoje, seus amigos de infância. E tudo isso só trouxe pessoas boas, né, por seu convívio, só atraiu coisas boas para sua vida, só pessoas boas ao seu lado. Então, tudo isso acho que colaborou muito para o desenvolvimento da Bruna como atleta, como pessoa. A confiança da família, que sempre acreditou nela, sempre confiou nas escolhas que a gente fez, uma parte da vida dela aqui em Campestre, em relação a Bruna atleta, e sempre apoiou. Então, acho que o apoio da família e pessoas sempre tentando colaborar, né? Acho que conseguiram fazer com que a Bruna aproveitasse cada oportunidade, no caso. Porque ela treinou comigo até os 14 anos, aqui em Campestre. Depois eu fui trabalhar em uma outra cidade, em Guaxupé, e eu levei ela comigo, porque eu queria que ela continuasse trabalhando, treinando da forma que eu acreditava ser o melhor, no caso, para ela. E nesse período ela morou numa pensão, na cidade de Guaxupé, apesar de 14 para 15 anos, que era uma pensão da mãe de um dos responsáveis do esporte da cidade. E depois ela foi morar com a tia dela, que também morava na mesma cidade. E de lá, eu consegui encaminhar ela para São José, com o professor Chico, que eu já tinha contato, inclusive anterior, por uma outra atleta de Campeche, a Ana Paula, que também foi para São José. E de São José, ela começou a pegar a seleção brasileira e desembarcou na Europa, né? E é onde ela está até hoje. Então, eu acredito que todas as conquistas dela foram merecidas pela pessoa que ela é. Não esqueceu nunca suas origens e continua colhendo, né? Coisas boas, no caso, pela postura que ela tem, pelas atitudes que ela tem durante toda a vida dela. Então, desde aí eu fiquei jogando, treinando em Campestre, eu acho por 4 anos, até meus 14, eu acho. Aí joguei Jojuninho, Juju, Mineiro, Escolar, enfim. E surgiu a oportunidade de eu ir para Juiz de Fora. Jogar lá, eles estavam montando um time para jogar o Escolar, que eles estavam com o objetivo de ser campeão, enfim. E aí eu fui falar com a minha mãe, falei, mãe, eu tive a proposta tal de ir. Minha mãe sempre me apoiou em tudo. Ela falou, filha, se você quiser, porque eu sei que eu não posso te dar um futuro melhor, então se você quiser ir, se você quiser tentar, se você não gostar, você volta. E ela falou, se você quiser, eu tento arrumar algum transporte para te levar, enfim, sabe? Ela sempre me ajudou muito nisso. E eu lembro até hoje que eu falei, mas como que eu vou? Eu não tenho tênis. Aí ela falou assim, não, vamos ver até certo dia, vamos ver se eu arrumo dinheiro, eu vou comprar pra você. E aí eu lembro que tava chegando os dias e tal, e como era tudo muito controlado naquela época, como a gente já tinha uma família grande, então nunca sobrava dinheiro. E aí ela falou, vamos lá num brechó que tinha lá perto de casa, e eu lembro que ela comprou um tênis pra mim. Eu nem sei do que era, mas eu tenho certeza que pra fazer esporte não era. E eu não lembro se ela pagou, não sei, R$ 3 no tênis lá que ela comprou, mas foi o que ela podia me dar naquele momento. E aí eu fui, fiz as malas e tal, e tinha também duas meninas que estavam indo também pra Juiz de Fora, que é a Mari e a Maria Paula. E aí a gente tava conversando, não sei se era Orkut, nem lembro o que era, e ela falou, não, a gente também vai e tal, talvez a gente pode te dar uma carona. E eu falei isso pra minha mãe já falou, nossa, se elas fizerem isso vai ajudar bastante e tal, porque como a gente já não tinha condições. E aí foi que a gente começou a conversar, e eu já agradeço muito a Mari e a Maria Paula, porque elas me ajudaram muito nessa época mesmo, de verdade.
E aí foi onde tudo começou. A gente foi, chegamos lá, tal, a gente vivia num apartamento, eu acho, numa casa, com outras atletas e tal. Só que foi passando o tempo e eu não conseguia me adaptar, eu não tava me sentindo bem. E aí eu cheguei um dia e falei pras meninas, eu falei, cara, eu não tô me sentindo bem, eu não sei, eu acho que eu quero ir embora, tal. Aí as meninas falaram, a Maria e a Marilão, que a gente era, acho que dessa região era só nós três. Aí ela falou, eu também não sei, cara. E aí foi que surgiu que o Eloy, meu treinador de campestre, talvez iria se mudar pra Guaxupé, pra treinar o time de lá. Eu falei, olha pra você, se der certo seria uma boa, gente, todo mundo ia pra lá, a gente montava um time e também poderia jogar o escolar. Nós três, né, que era mais dessa região. E ela falou, quem sabe? E aí eu não sei, como tudo deu certo lá, que o Eloy foi pra Guaxupé. Aí eu falei, agora eu não fico aqui. A gente conversou certinho e deu certo da gente ir pra lá. A gente montou um time pra jogar escolar, acho que a gente chegou na final do estadual, jogando contra o time que a gente tava, o time de Juiz de Fora. A gente perdeu acho que de um gol, não lembro. Mas, cara, foi... Nossa, Guaxupé foi momentos marcantes. Eu conheci pessoas que, até hoje, sinto falta deles, saudade, porque a gente era muito família mesmo. Eles me acolheram como, sabe, irmã. Então, pra mim, foi muito importante. E aí, ficando um ano lá em Guaxupé, eu tive a proposta de ir pra São José dos Campos. Proposta, né? Eles falaram que queria fazer um teste e tal, e aí eu falei pra minha mãe também. Eu falei, mãe, eu tô tendo uma proposta, o que você acha? Ela falou assim, vamos tentar, eu vou tentar achar um transporte pra poder te levar. Enfim, chegando lá, em São José, eu só levei, acho que talvez o tênis, uma troca de roupa. E aí treinei. E nisso eu falei, beleza, né? Eu falei, vamos ver, às vezes, talvez daqui a um tempo eles vão mandar mensagem, vão falar, a gente gostou de você ou não, enfim. Assim que acabou o treino, o professor Márcio, o Chico, já chegou pra minha mãe falando, ela vai ficar aqui então, que não sei o que, pode deixar. Aí eu falei, minha mãe também, nossa, como assim? Ela falou assim, não, mas ela não trouxe nem roupa, então ele, não se preocupa, que a gente vai dar um jeito, tudo. E enfim, depois disso, já não voltei embora pra casa. Eles não me deixaram voltar. E em São José dos Campos, fiquei 4 anos lá em São José. E daí foi onde também que eu recebi minha primeira convocação para seleção juvenil, enfim, acho que foi juvenil. Eu já era numa, eu acho que eu sou 96 e eu acho que a seleção era 94, ano 94. E aí foi a minha primeira seleção, já falei, como que tudo já tá acontecendo tão rápido na minha vida assim. Comecei a chorar, ligar pros meus amigos, falar que eu tinha sido convocada, porque a seleção sempre foi um sonho. E foi isso. E depois dali, tudo. Em 2015 eu já tava no Mundial. 2013 as meninas foram campeãs mundiais. E eu tava olhando ali pela TV. Eu lembro que a gente tava num barzinho lá perto da quadra. E eu falei, na minha cabeça eu tava assim, cara, eu quero um dia participar, fazer isso, sabe? E 2 anos depois eu já tava com a seleção adulta. Já fui pro Mundial. E ali, tudo ali já mudou. Eu acho que eu joguei poucos minutos, bem poucos minutos nesse Mundial, porque eu era bem novinha, acho que eu tinha 18, 17, não lembro. Comparando com as meninas que já tava lá, mais experiente. E pra mim aquilo lá era um sonho, cara, já inacreditável. Eu tava lá no banco olhando e falando, como assim? As jogadoras que eu só vi na televisão. Nossa, eu falava, não é possível. E aí eu lembro que teve um jogo que eu tive alguns minutos dentro de quadra, e aí eu lembro que eu fiz uma finta, e essa finta saiu, acho que em todas as redes sociais, todo mundo falando quem é essa, enfim, tal. E aí, depois de pouco tempo, eu já recebi a proposta pra jogar no Fleury, na França. E aí eu falei, meu Deus do céu, será que eu tô pronta pra isso? Senhor Jesus, me guia, me dá uma luz, sabe? E eu conversei com as pessoas mais próximas, enfim. E todo mundo falou, não, vai sim, Bruna, você tá pronta, vai brilhar, enfim. E eu falei, tá bom, eu vou. Eu falei com a minha mãe falou, vai, mesma coisa, se não der certo, você volta. Eu falei, beleza, eu vou. Eu prefiro ir lá e tentar do que depois me arrepender de não ter tentado. E quando eu cheguei lá, por incrível que pareça, eu fui me adaptando muito rápido também com as coisas. As pessoas também foi bem gente boa comigo, me ajudaram bastante. Só que eu não falava nada, né? Falava mais ou menos português. Imagina o francês. Só que passou uma semana assim, eu falei, isso tá me irritando, sabe? Eu não tô conseguindo me expressar, não tô conseguindo falar. Enfim, eu falei, não, eu tenho que aprender o francês, eu tenho que aprender, porque eu quero conversar, eu quero interagir com as pessoas. E aí, fui aprendendo na raça, aprendi muito rápido francês. E aí eu comecei a ter também minutos dentro de quadro, acho que foi aí quando eu comecei a crescer mesmo, evoluir. Porque quanto mais você joga, mais você evolui. Fiquei 4 anos no Fleury. Depois tive uma proposta para ir pro Nantes, que eles iam jogar a Copa da Europa. E aí eu falei, que legal, né? Mas o meu objetivo sempre foi jogar Champions League.
Só que eu sempre segui meu coração. Antes também eu já tive algumas outras propostas. Só que eu falei, eu acho que não é o momento. Então eu continuei ainda no Fluir. E quando o Nantes me fez a proposta, eu falei, eu acho que agora é a hora, sabe? Eu acho que eu tô pronta. Tô na hora de sair da minha zona de conforto. Porque querendo ou não, já fazia 4 anos, eu já jogava bastante, enfim, já tava em casa, sabe? Então eu falei, eu acho que agora eu me desafiar. Eu falei, eu vou. Fui pra lá, meu primeiro ano, já ganhei, a gente já foi campeã da Copa da Europa. Aquilo pra mim também já foi, nossa, cara, foi muito massa mesmo. Porque meu primeiro ano já, e aí também já fui melhor jogadora da competição. Então, pra mim foi muito especial mesmo, de verdade. E aí o Mets, me fez a proposta pra jogar lá. E eu falei, meu, é isso, eu acho que agora é a hora. Mesmo que eu tava muito bem no Nantes, eu falei, eu acho que tá na hora. Como eu sempre segui muito o meu coração, eu falei, acho que agora tá na hora de um pouquinho mais de desafio. Eles vão jogar Champions League e é isso que eu quero. Eu tô indo atrás do meu objetivo, quero jogar Champions League. E fui também pro Mets. No começo, assim, foi um pouco meio estranho, mas também depois já me adaptei muito bem. O pessoal lá foi muito gente boa comigo, o treinador Manu me ajudou bastante, eu também cresci bastante lá. No nosso primeiro ano a gente já ficou em terceiro lugar da Champions League, a gente já foi pro Final Four, que pra mim, cara, eu falei, meu, eu tô vivendo um sonho, como assim? Só quem já foi sabe o que é viver um Final Four. E aí, beleza, aí fui pro meu segundo ano, enfim, e sempre tive na minha cabeça, né, cara, eu quero jogar no Győr, um dia eu quero jogar no Győr, eu quero jogar do lado das melhores. E eu sempre conversando com minha gente e tal, me falava, ela sempre me passava os clubes que estavam interessados, e eu também falava qual que eram os meus interesses. E aí foi que ela falou pra mim, olha, o Győr tá interessado em você. Aí eu, não é possível, não é possível. E não é possível. E aí, cara, foi difícil, porque foi também difícil porque eu tava vivendo um momento muito bom no Mets. E aí eu falei, mas é um sonho. Se é um sonho, eu tenho que ir. Mesmo que, cara, eu tava muito bem no Mets, eu tava muito adaptada, mas eu falei, é o que eu quero, não é? Então, acho que agora é a hora de eu também dar um passinho a mais. E aí cheguei aqui no Győr, meu primeiro ano. Cara, quando eu vi as meninas, eu falava, nos treinos, eu falava, meu Deus do céu, cara, o que eu tô vivendo? Eu falo, até hoje eu falo que eu tô vivendo um sonho, porque tá aqui hoje é a realização do sonho. Mesmo que eu já ganhei 2 Champions Leagues. E pra mim até hoje, sabe, de ir pros treinos, enfim, de estar nessa harmonia que é o clube. A gente tem um clube que tem bastante objetivo, que sempre quer ganhar, então é muito bom estar aqui. Até hoje, às vezes eu falo, meu, como assim? Como você chegou aqui? Mas eu cheguei, acreditando, trabalhando muito, muito mesmo, sem pisar em ninguém, sabe? Fazendo o meu, todo dia ali tentando dar 100%, mesmo que teve dias difíceis, eu não desisti. E eu acho que é por isso que eu tô aqui. E também agradeço as pessoas que me ajudaram a ao longo dessa jornada, porque eu falo que eu tive anjos na minha vida, porque sozinha eu não conseguiria. Então é isso, cara. Hoje eu tô aqui, tô muito feliz mesmo, tô vivendo um sonho, tô crescendo como pessoa, aprendendo e quero muito mais, quero evoluir, quero ganhar. Quem me conhece sabe como eu sou competitiva. Até do pedra, papel, tesoura eu sou competitiva. Então é isso, a gente tem que querer. E foi isso que me fez chegar até aqui, batalhando, acreditando. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero voltar aqui com novas histórias, com novos títulos. E conto com vocês, comigo aí, durante essa temporada e outras que virão. Valeu! É nóis!